e bem-vindos ao nosso simpósio, né, Escrita e Desaparecimento. Eu sou Lívia Drummond, estou coordenando esse simpósio juntamente com Gabriela Lopes e Antônia Herrera, que ainda não chegou aqui na sala. Gostaria de agradecer à UFBA e aos professores que estão na comissão, os professores aqui de Salvador, né, da Universidade Federal da Bahia, que estão na comissão organizadora da Abralic esse ano. Obrigada pela organização perfeita do evento, né, tá tudo muito bem, sincronizado e tudo muito claro também, não tivemos nenhum contratempo. Gostaria de já iniciar a nossa primeira apresentação. Primeiramente, eu vou falar o nome de todos os apresentadores de hoje, e pela ordem, e depois a gente vai dar a fala para a nossa primeira apresentadora. Então, hoje nós teremos nessa mesa Mônica Fernanda Rodrigues Lima, com o texto, com a apresentação Relatar a Si Mesmo, Hospitalidade e Desaparecimento. Depois nós teremos Kátia Fernandes de Lima, com o trabalho intitulado A Escrita Feminina em Foco. Em seguida, teremos Luísa Loureiro Monteira de Castro Teixeira, com o texto intitulado Constelações em Rede, Questões de Autoria e o Coletivo Latino-Americano Tixon Comics. Em seguida, após Luísa, teremos Érica Martinelli Munhoz, com a apresentação intitulada Desaparecimento como Subversão, na poesia de Adília Lopes e Pat Smith, uma perspectiva alternativa ao problema feminista da invisibilidade. E, por último, teremos Fernanda Rocha da Silva, Entre Vida e Morte, a escrita literária, um outro modo de existir. Nós teremos 15 minutos, todo mundo terá 15 minutos para apresentar seus textos, e nós achamos melhor deixar para o debate para o final, né, de todas as apresentações. Então é isso, vamos lá, Mônica Fernandes Rodrigues Lima, nossa baiana, obrigada. Gama, Mônica Gama. Ai, Gama, acho que eu dei uma... Lima, eu Lima dei é a uma... próxima. Acho que era... Deu algum errinho ali, mas a gente corrige. Não, Mônica Gama. tranquilo, tranquilo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês hoje mesmo. Preferia, né, que a gente estivesse todo mundo junto, quem sabe aí no próximo. Meu nome é Mônica Gama, sou professora aqui na Federal de Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Agradeço bastante o aceite, né, para estar aqui hoje com vocês. Vou apresentar para vocês um recortezinho de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre os diários ficcionais, né, romances em forma de diário, tá? E vou meio que ler aqui para não passar muito mais dos 15 minutos e vou até onde der, você me avisa, tá, Lívia? Aí eu paro onde der e a gente continua no debate, tá bom? Nem deu tempo de cortar, né? Então vou até onde dá. Bem, é possível, né? Quando a gente revisita a literatura brasileira, é interessante a gente pensar uma linha literária que foi se construindo por meio da ficção, do uso do recurso da ficção do diário, né? Sendo interessante desdobrar as consequências dessas estratégias, né, como técnica de escrita, como efeito de leitura, e mesmo como forma de entender os caminhos, né, do gênero romance. Então, a gente poderia pensar aqui numa data, né, uma data importante para a gente, né, para esse tipo de recurso. A gente pode pensar, né, lá no Memórias Póstumas, o início, não é exatamente o início, mas um grande marco, né, da ficção desses narradores autores, né, o narrador que é autor. É uma data importante, é um fenômeno muito forte, né, na nossa literatura. E, então, Machado, assim como, né, depois, no Memorial, né, de Ares também, a gente vai criando essa tradição desse simulacro, né, de um narrador que se apresenta como o autor do romance que a gente tem em mãos. Que é algo já muito antigo, né, bem comum no século XVIII, tudo mais, mas a gente pode dizer que o Machado é um grande marco nesse sentido. Essa ficção da literatura em ato expõe a construção dessa personalidade que remete à criação ao nome do narrador, as definições do que se entende como literatura e as expectativas de como esse texto será reatualizado pelo ato de leitura. No centro dessas representações da escrita, né, seja o romance em forma de diário ou romance epistolar,
né, ou o que recorre a trechos de diário, trechos de carta, etc., está, né, a salvaguarda da memória, né, e se a gente pensa no século XX, né, depois do Machado, algo que também já está um pouco tematizado por ele também, uma ideia de rastros de escrita que apontam, né, para a perda da memória e para a impossibilidade de uma escrita apta a representá-la. Então, se lá no Machado ele recorre, né, no memorial ele fala algo como documentos da alma, né, como sendo documentos que de fato guardariam algo, no século XX esse recurso ele está muito ligado, né, a uma ideia de perda da memória, de impossibilidade, né, de rasura. No encalço desses rastros, a literatura contemporânea tem lançado mão de um procedimento que interessa assinalar, o recurso aos autores supostos, né, que colocam a ficção da escrita no centro de um certo tipo de representação da subjetividade da memória, que, não obstante se mostre tributário das representações que se configuram já na primeira metade do século XX, apresentam particularidades que, né, pretendo estudar. No romance contemporâneo, a encenação do gesto de escrita envolve tanto a construção da memória quanto o apagamento de si, né, em um trânsito complexo para a hospitalidade do outro e de si mesmo. Evidencia, assim, que a literatura ela constitui um espaço privilegiado para a gente pensar essas aporias da expressão da alteridade, né. Hoje eu vou falar mais, né, por causa da limitação de tempo, de 2 livros que encenam ou reproduzem o diário enquanto forma de evidenciar o lugar privado, né, buscado para se refugiar. Trata-se, né, do Diário da Queda, do Michel Laube, e de O que os cegos estão sonhando, da Noemi Jaffe. Se ao escrever diários submetidos ao calendário buscamos ficamos diante de uma série de escolhas formais, estilísticas, éticas e, portanto, estéticas, ao ficcionalizar o diário na narrativa romanesca, o autor também precisa definir estratégias para organizar essa subjetividade no tempo. Esses 2 livros trazem, né, a tematização da experiência, né, da Shoah, reatualizada pelos herdeiros do trauma. No Diário da Queda, o narrador é o neto, né, de alguém que, né, vive ali o Holocausto, vive a Shoah, né, é prisioneiro em Auschwitz. E em O que os cegos estão sonhando, é o próprio diário da sobrevivente, né, que inicia, né, o livro, que depois é comentado pela filha. E, o diário ficcional coloca, então, em primeiro plano, uma certa negação do literário, né, uma negação de fronteiras, né, pois se figura como se fosse uma escrita anterior ao engajamento literário, né. A notação mais ou menos espontânea, com graus diferentes de reflexão sobre o próprio ato de escrita, afirmando-se como uma produção do presente, inacabada, né, já que seria essa produção em ato. Então, no Diário da Queda, né, obra de 2011, de Michel Laube, o Diário da Queda aborda a continuidade do trauma em 3 gerações de uma família judia. O narrador, diante da tarefa de ter que reconstruir narrativas sobre o passado para interpretar o presente, acaba por realizar um cruzamento entre narrativa pessoal, né, sua vida escolar, que é marcada por uma violência cometida por ele mesmo, né, que ele mesmo comete, né, sua relação com o pai, e a narrativa histórica, né, a relação de sua família com a história judaica, sobretudo Auschwitz, como acontecimento traumático na vida do avô. A escrita testemunhal, provocada pelo trauma, é organizada em fragmentos, o que faz lembrar o gênero diário, ainda que o texto não tenha exatamente entradas datadas que o caracterizam, e tematiza outras 2 narrativas sobre o trauma de Auschwitz. É Isto um Homem, do Primo Levi, e um diário, de fato, né, escrito pelo avô do narrador, que é, então, reproduzido no romance. A expectativa, tanto do narrador quanto de seu pai, era de que esse diário abordasse o tempo. Opa, peraí. Teria? Um minuto, gente.
É impressionante, né? A gente começa e a bateria vai embora. Pronto, já resolvi. Desculpa. A escrita testemunhal. Tá saindo um barulho aí, gente? Deixa eu tentar fechar aqui. Aí. A escrita testemunhal provocada pelo trauma é organizada em fragmentos, né? O que faz lembrar o gênero diário. Assim como as outras duas narrativas, né? A do Primo Levi e do Diário do Avô. A expectativa tanto do narrador quanto de seu pai era de que esse diário, né, do avô, abordasse o tempo em que o patriarca foi prisioneiro em Auschwitz. Mas o avô produziu um diário dicionário, carregado de definições e visões idealizadas de mundo, sem falar nada sobre o terror do campo de concentração. Vou ler uma frasezinha aqui desse diário. Então, o item 21 do diário. Hospital. Lugar com médicos pacienciosos que explicam à mulher grávida os riscos da gravidez, que são baixos, e os riscos da operação da cesariana, que são baixos também, e os riscos de infecção depois do parto, que são inexistentes, dados os procedimentos os mais rigorosos de higiene do edifício. E assim vai, né? É um diário que a gente não tem, de fato, a experiência íntima, pessoal, né, as confissões, né, alguém que sobreviveu, né, a Auschwitz, você espera, né, a família espera, e nós, né, como leitores, quando ficamos sabendo da existência do diário, esperamos que vai ter, né, uma narrativa sobre essa experiência. E o que a gente vê são essas passagens, né, parecendo um dicionário meio Buvai e Pécuchet, né. 3 narrativas passam, então, a ocupar, né, o lugar de diário que nomeia a obra. O diário dicionário do avô, as memórias de Primo Levi, lidas e comentadas pelo pai do narrador, e o romance em fragmentos que lemos e que se torna vitrine e oficina da prática de notação da subjetividade. O Diário da Queda, então, esse romance provoca um efeito diário a partir do teor testemunhal, pois o diário, enquanto forma, né, e cito aqui o Silliman, né, produz páginas que se embaralham com a vida do seu autor protagonista. Nele, somos tocados pelo ar que o personagem respirava. Tendemos a ver nele testemunho, ou seja, um índice, metonímia e não metáfora, que é a tradução imagética e mais distanciada dos fatos arrolados. Podemos falar, então, de um efeito diário. E nesse romance temos o narrador que tem sua vida marcada pela frustração do diário, né, da frustração de leitura do diário do avô. Então, esse avô que tem uma relação muito tensa com o pai do narrador, e esse pai que entende que tudo na sua vida foi problemático por causa da experiência, né, do Holocausto e tudo mais, esperava que ao ler esse diário, ao traduzir esse diário e ler, ele encontraria respostas, né, para aquela distância, né, com o pai. Então, tanto o pai do narrador quanto o narrador, né, quando finalmente conseguem ler esse diário, né, o que a gente tem é essa frustração. São 16 cadernos, né, que não falam sobre o que realmente importa para explicar a fonte de todos os não ditos familiares, que resultam na urgência da escrita do narrador diarista. Em outra entrada, não, desculpa, o narrador, então, comentando, né, essa escrita, fala: meu pai nasceu às 5 horas da tarde de uma segunda-feira, um dia que não sei se foi bonito ou feio, frio ou quente, seco ou úmido, porque meu avô não escreveu uma única linha sobre isso. Meu avô preencheu 16 cadernos sem dizer uma única vez o que sentia em relação ao meu pai, uma única referência sincera, uma única palavra das que costumamos ver nas memórias de sobreviventes de campos de concentração. A vida que segue depois que se sai de um lugar como Auschwitz, a esperança que se renova quando se tem um filho depois de sair de Auschwitz. E o horror de saber que alguém saiu de Auschwitz passou a gastar todo o seu tempo livre de forma tão estéril, um exercício inútil e inexplicável de imaginar cada fenômeno da realidade como algo que deveria se transformar no seu exato oposto, até desaparecerem os defeitos, os relevos, as características que permitem que essas coisas e lugares e pessoas possam ser apreciados como de fato são. É impossível que esse horror não tenha alguma relação com Auschwitz e que não tenha se refletido na maneira como meu avô
sempre se mostrou, né, para meu pai. Então, vejam como, né, essa frustração de leitura comentada aqui pelo narrador dá a ver esse desaparecimento, esse desejo de desaparecimento desse avô que, né, ao invés de relatar o que viveu, né, passa então a, a essa prática, né, de uma escrita estéril. O diário do avô, fonte possível da memória familiar, falha enquanto repositório da memória, da inscrição de um presente que olha para o passado. Em lugar dessa retrospectiva que se espera, sobretudo de quem viveu algo tão marcante no passado, temos apenas esse exercício de depuração do presente, intervindo nesse presente ao inscrevê-lo no ideal. Em Diário da Queda, a escrita de si resulta de tudo o que o diário do avô não conseguiu ser, ao não se ancorar no presente da experiência real, nem no passado do trauma. O diário é frustração e esterilidade para seus leitores do futuro. Por isso, a urgência em escrever sobre essa escrita que falha em seu caráter testemunhal e informativo. O narrador vai, então, falando sobre sua relação com os fatos do passado como em um diário para o filho que vai nascer, para que ele possa compreender, né, o encadeamento das ações. Né? Bem, o outro livro, gente, 3 minutos. Tá bom. O outro livro, que eu vou só anunciar, então, desculpa, O que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe, se divide em 3 partes. A primeira parte é o diário da mãe, né, da Lili Jaffe, que é um diário, né, a Lili é uma sobrevivente de Auschwitz, né, então a gente tem o diário, a segunda parte é a Noemi comentando esse diário, né, e a terceira parte é a filha, né, da Noemi também fazendo um relato. Então a gente tem também aqui 3 gerações, assim como no Diário da Queda, né, mas o que a gente tem aqui de fato um diário, né. Nesse diário, né, a gente tem aqui, obviamente, a questão do testemunho está muito evidente, como registro, né, de memória, mas gostaria de chamar a atenção também, assim como no outro, para a questão do esquecimento. Importante notar que a Lili já ela escreve esse diário quando ela é libertada, né? Claro que ela não escreve enquanto ela está no campo de concentração, mas tem algo de muito impressionante nessa escrita dela, que é a de ela fazer uma configuração temporal muito interessante. Ela escreve como se ela estivesse vivendo ainda aquela experiência. Então, tem algo de ficcional nesse empreendimento, né? Porque ela vai escrever depois, mas ela não vai escrever memórias, ela vai escrever diários. Tá? Ela vai escrever um diário, de fato. O diário começa com o dia anterior ao que a família é levada, né, para o campo de concentração. Ambos os diários, né, tanto o ficcional do avô do narrador do Michel Laube, quanto esse, são diários que passam pela tradução, né, e que tem essa relação de expectativa de leitura, né, da família. O Diário da Lili hoje se encontra no Museu do Holocausto, em Israel, e foi traduzido do sérvio para o português. Muita coisa aqui interessante para a gente chamar a atenção, ela... Vou só fechar, desculpa. Então, como eu falei para vocês, ela vai, né, fazer essa ficção do diário escrito durante o acontecimento, né, a tal ponto, né, por exemplo, vou ler só um trecho só para a gente não deixar de ler algo desse livro. Ela, olha, vejam como ela faz a simulação do tempo, né? Como já não escrevo faz um mês, escreverei sobre o passado. No começo, eu passava fome e sofria muito. Né? E aí, de fato, a gente tem, ao contrário do diário do avô, lá, do Michel Laube, aqui a gente tem, de fato, a experiência no campo e depois, né, da libertação. Tá dividido mais ou menos meio a meio, né, essas experiências. Chama atenção também, né, para os comentários na segunda parte do livro, né, da filha, da Noemi, que aí sim a gente vê
a gente vê também o retorno dessa forma enciclopédica, né, dessa forma dicionário que estava lá, né, no diário do avô, porque a Noemi ela vai organizar os comentários que ela faz ao diário da mãe por verbetes, né? Então a gente também tem, né, essa figuração do verbete aqui. Que tipo de enciclopédia, né, que é essa? Quando a gente pensa, né, na enciclopédia, no dicionário, né, mas quando a gente pensa nessa forma, né, da enciclopédia, é uma forma distanciada, fragmentada de se chegar no conhecimento, né, a gente deve conhecer a palavra, a ordem dela no conjunto de uma enciclopédia para conseguir acessar, né, algo. Então, ou seja, ela acessa não as memórias da mãe, mas um conjunto de palavras-chave, né? Ela não, a gente vê aqui a questão do trauma, do testemunho, enquanto aquela escrita, né, que resiste, né, à representação, a gente pensando aqui conceitualmente, né, a Noemi, quando vai comentar o diário da mãe, ela não consegue fazer uma narrativa contínua, né? Ela precisa recorrer à forma fragmentada, né? Ela comenta muitas vezes, né, que a mãe acredita no destino, acredita no ordenamento e que ela fica abismada com isso, né? Ela se surpreende com essa avaliação da mãe, se vê completamente distante dessa avaliação, mas ao mesmo tempo ela só consegue construir um discurso sobre o horror a partir, né, de um tipo de ordenamento, né, que distancia. Então, esse ato de classificar, ordenar, catalogar, que sugere um objetivo, né, principal, sugere um objetivo principal de se livrar do caos, da multiplicidade, né, que o homem, né, que a gente está submetido. E isso é muito semelhante, acontece em outras obras, né, sobre a Shoah, né, em que a gente tem o verbete, a simulação, né, da enciclopédia e tudo mais. Então, só para fechar, né, a gente pode pensar o diário como esse espaço de auto-hospitalidade, né, em que se opera esse movimento de acolhimento de si, e mais, né, de um si como, né, de um acolhimento de si mesmo como um outro, o que pressupõe essa distância da subjetividade como consciência de si, né? Então, nesse diálogo de si consigo mesmo, evidencia-se que o sujeito não se define por si só, mas por seu acolhimento, né, acolhimento do outro, desse si mesmo como outro, nesse compreender-se como um outro, que vai se encenando esse desaparecimento, né, esse apagamento de si, né, pela inscrição. No diário da Lili, né, depois que ele é traduzido, a filha, depois que lê, ela comenta, ela pergunta para a mãe, por que você escreveu esse diário? E ela, né, fala, escrevi para você ler. Né? Então, vejam, né, quando a gente pensa essas duas obras, né, na obra, né, ficcional ali do Michel, né, essa tentativa de apagamento do diário, né, do avô, de apagamento de si, né, no da Lili, né, esse desejo de encontrar uma ordem, né, um ordenamento também que consiga organizar a experiência. Gente, desculpa, passei do tempo. Obrigada, Rayane. Vou deixar o resto Tudo bem. para o debate. Desculpa, Lívia. Não, tudo bem, Mônica, é muito curto mesmo. Passa que a gente fica com vontade de ouvir mais e não pode, né? Obrigada, Mônica. Então, agora a gente vai para a Kátia Fernandes de Lima. Acho que agora eu acertei. Acertou. A escrita feminina em foco. Pode abrir aí sua cá. Acho que já está aberta já. Bem-vinda, Kátia. Pronto. Agora foi, né, para vocês? Sim. Sim. Então, eu sou aluna da UF, como eu falei, né? Eu passei agora para o doutorado, comecei esse semestre, e o estudo que eu estou fazendo, na realidade, foi uma ampliação e um questionamento da minha dissertação. Eu pesquisei a Cecília Meirelles. Opa, deixa eu colocar aqui no início. A Cecília Meirelles, o livro Espectros, que foi um livro que ficou desaparecido durante 80 anos, até a década de 90, quando o Sequin ele conseguiu um exemplar e ele inseriu na edição comemorativa, né? E do centenário dela.
E o interessante é que nessa trajetória da pesquisa, eu não achava nada, né? Só tinha uma crítica do livro que acabaram, alguns pesquisadores disseram que foi a pedido do prefaciador que foi feita essa crítica, do João Ribeiro, e depois, 50 anos depois, quando ela já estava falecida, o Damasceno faz, né, revisita essa obra. E só tinha alguns poemas que, né, eles colocaram, na realidade, dois poemas só. E eu comecei a ficar ali travada na minha pesquisa e verifiquei que isso não acontecia só com a Cecília. Né? Gilca Machado também, que é uma poeta, né, muito conhecida, também passou por isso. Francisca Júlia e outros nomes que eu acabei verificando que a crítica ela tinha se debruçado, né, com leituras muito restritivas, não foi só a Cecília, não foi só a Gilca, não, né? Outros nomes que a gente não tem nem livros, essas mulheres publicaram, e a gente não tem notícias, né? Alguma dessas mulheres que estavam ali publicando no início do século XX. A gente sabe que a cultura ocidental ela manteve essa mulher muito afastada da área do conhecimento por muitos séculos, né? E isso a gente vê como reflexo dessa mentalidade conservadora. Eu separei hoje alguns trechos dessas críticas endereçadas a essas mulheres que estavam escrevendo, né? E eu vou ler para vocês. Então, a recepção crítica da autoria feminina sobre Aura Pires, Flocos de Neve, eu não achei o ano da publicação. Então, o Arthur Andrade, na revista A Mensageira, ele diz assim: mimoso documento literário, onde falta o artista, brilha e flutua a encantadora doçura, a fina e mimosa sensibilidade da alma de moça. Avulta imperdoáveis desleixos de forma, versos fracos e quebradiços. O próximo, também, a recepção, agora sobre a Júlia Cortinez, Vibrações, publicado em 1905. José Veríssimo, né, ele diz o seguinte: estes e aqueles outros poemas distanciam-se magnificamente da poesia água de cheiro e pó de arroz da musa feminina brasileira e revelam em Dona Júlia Cortinez mais do que um poeta, uma mulher que sabe sentir com alma e coração e de uma forma que disputa primazias aos nossos melhores poetas contemporâneos. Lide todo o livro e vos convencereis que esta poetisa é um poeta tão bom como os nossos melhores. Essa situação de poeta, poetisa, também tem uma questão que está nessa denominação, ali mostrando esse sexismo, né? Porque a poetisa, a palavra poetisa e poeta é sempre colocado ali no nível de comparação. Essa mulher, né, que escreve está sempre abaixo desse homem. Então, quando ele fala isso, né, ele está trazendo ali uma questão que é muito evidenciada naquele momento, esse sexismo, né, que colocam nessa leitura. Ainda a recepção, né, sobre a Rosalina Coelho Lisboa, Rito Pagão, publicado em 1921. O Marques Denis, ele escreve na revista da Semana, e eu tirei esse trecho, né, que também há aí um preconceito em torno também da escrita, né, dessa vez em relação à temática. Então, cito: que pensará esta flor de beleza
que lembra Madonas, de um assunto assim tão forte, né? Aqui ela está na linhagem da Gilca Machado, né? Se permitindo tematizar o amor que, ao ver, né, de certo segmento, era proscrito à mulher. Laura da Fonseca e Silva, ela escreve 2 livros, Poesia, 1915, e Imaginação. O Nestor Vitor, ele, em Cartas à Gente Nova, ele faz uma leitura desse livro que a Laura envia para ele, e ele faz uma leitura também bem singular dessa poetisa, né? E ele diz assim: e quem veja estes livros, assim como os vejo, em tudo os verá perfeito, até nas suas infantilidades, nos seus desalinhos, nos seus retornelos, na sua despreocupação com seu refinado. Parece que é dispensável ir adiante para justificar a simpatia com que li os seus livros, minha senhora, e para expressar-lhe o meu apreço e minha admiração, com votos que faço para que, né, na verdade, continue a compor versos, ao que raramente se deve incitar uma mulher. O próximo é Gilca Machado. A gente sabe que Gilca Machado, ela começou, né, ela estreou num concurso de poesia, e ela usa 3 pseudônimos masculinos, ganha os 3 prêmios, e quando os responsáveis vão conhecer o ganhador, né, que é a Gilca, eles estranham muito. E Gilca, no prefácio da obra completa dela, ela fala sobre essa situação, né, esse embaraço gerado por essa expectativa frustrada. E aqui eu trago do Agripino Grieco o livro Revolução da Poesia Brasileira, publicado em 1982, que toda vez que ele vai fazer uma leitura da escrita feminina, ele tem um julgamento muito mordaz sobre essa produção das mulheres. Gilca é uma exceção para Grieco, né? Mas mesmo assim, ele elogiando, e ainda tem algumas alfinetadas, né? Cito aqui um trecho. O nosso matriarcado literário era simplesmente deplorável nas últimas décadas, e as adolescentes que chegaram também nada diziam de interessante. A parte encantadora dicção rítmica da senhora Maria Eugênia Celso, o Brasil dos últimos tempos só teve uma poetisa realmente superior, digna de ser confrontada sem humilhação com os maiores poetas da época. Queremos falar da senhora Gilca da Costa Machado. É uma condessa de Noyari, muito menos letrada, quase instintiva, a estimular aqui uma forte erupção. A gente sabe, né, que Gilca Machado, ela era mestiça, né, e tem relatos, né, de críticos também se chocando, né, com essa Gilca autora e encontrando a Gilca pessoalmente. Então, o Agripino Grieco, né, quando ele fala quase instintiva, né, ele está ali realmente deixando transparecer esse preconceito que, durante muito tempo, né, os negros eles foram taxados de predispostos, né, muito ao instinto,
né? Enquanto o branco ele era racional, o preto o negro era instintivo. Ainda da recepção crítica, né? A Cecília Meirelles, sobre Nunca Mais e poema dos poemas, publicado em 1923, esse Scarmiglione Savério é um pseudônimo, né? Já foi levantado, né, de uma pesquisadora que fez um levantamento de toda a obra de Cecília Meirelles, todos os estudos. Então, é um caso de uma pessoa que se mascara para poder agredir, né, de certa forma, a autora, né, Cecília, e ele erra, né, em muitas coisas, porque o título do artigo é A Estreia de Dona Ceci. Então, vocês veem aí a ironia, né, de Dona Ceci, né? E ele erra em algumas coisas, falando que é estreia, não é estreia, para a gente ver que como Cecília, a estreia dela foi coisa assim que passou muito despercebida. Então, aqui já está em 1923, né? Ela publica o primeiro livro em 1919, e o Savério, ele, em vários trechos, ele fala: nós não gostamos, assim, um tom coletivo, nós não gostamos da sua poesia, estimula a mudar de forma, de escrever, entre outras coisas. O trecho que eu destaquei é o seguinte: a poetisa pode ficar certa de que seu livro não contribuirá para que seu nome rutile e fique ao lado de Narcisa Amália, Revocada de Melo, Francisca Júlia da Silva, a imortal Francisca Júlia, Gilca Machado e outras que entraram sobre as flores do Parnaso. Então, a gente vê também que o gosto, né, está aqui explícito, que é uma escrita, né, mais clássica, mais tradicional, né? Então, Cecília, como ela estava mais voltada para o simbolismo nesse livro, então ele não gosta e torna-se muito mordaz essa autora. E uma coisa interessante que ele faz aqui umas referências, né, a Francisca Júlia, a imortal Francisca Júlia. E a gente sabe, na realidade, que Francisca Júlia, ela escreveu O Mármore e depois o segundo em 1895, né? E Esfinge em 1905. Ela desapareceu do meio literário, né? Alguns apontam que foi devido ao casamento e por pressão, né, do marido, ela deixou de escrever, mas o que aconteceu com ela é que ela morre em 1920, né, no mais completo anonimato. E quando editam o segundo livro, essa situação é muito colocada ali, né? O elogio dela por ela escrever, né, sem o sentimentalismo, sem as falhas que normalmente são endereçadas às mulheres, mas isso também não fez muita diferença, né? Gilca também é um outro exemplo, né, de uma escrita que revolucionou, né, devido à temática erótico-amorosa. E mesmo assim, a Gilca ela vem assim num crescente, ela ganha os prêmios e ela vai desaparecendo ao longo da década de 30. Bem, os elementos arrolados pelos literatos que eu trouxe aqui e grifei em alguns slides, né, em preto, que são traços que eles justificam, né, a crítica negativa,
é o excesso de sentimentalismo, as falhas técnicas, que eles muito presentes, né, nessa leitura, a incapacidade de produzir obras de qualidade das mulheres e fatos extraliterários para justificar essa leitura e julgamento restritivo dessas obras que as mulheres escrevem. Em relação a Gilca, muitos falam que, apesar dela escrever, né, uma lírica erótico, amorosa, ela era muito pudica. Não, quer dizer, faz uma ligação ali da autora com a pessoa, né, para poder justificar. E, para terminar, não sei se eu ainda teria tempo, né, mas o que eu percebi na minha dissertação e o que eu pretendo agora alargar esse inventário, né, porque eu fiz mais voltado para Francisca Júlia, a Gilca e a Cecília, né, tentando mostrar que esse apagamento, né, não era em relação à escrita, porque se a Francisca Júlia ela era elogiada por ter uma escrita não sentimental, por ter uma técnica apuradíssima e evoluir à margem, como Gilca, de outra forma, né, por se colocar o desejo da mulher em pauta, né? Cecília, por seu lado também, por outro lado, ela se aproxima bastante de Francisca Júlia, porque ela tem uma escrita muito técnica, né? E também não teve, nesse primeiro momento, pelo menos na primeira fase da obra de Cecília, acontece também esse apagamento. A Cecília ela só vai ter um reconhecimento e estudos para ela depois de 1938, quando ela ganha o prêmio de poesia, né, da ABL, e com uma polêmica também, porque não queriam dar. Enfim, eu queria terminar, né, mostrando que há uma lacuna na historiografia literária brasileira, né, e que essa lacuna ela pode estar, né, e é o que eu pretendo mostrar, ela pode estar ligada a essa leitura restritiva. Porque o que a gente percebe é que o crítico literário, como autoridade, né, ele determina ali o que vai ser lido ou o que não vai ser lido. Então, o julgamento dele tem um peso muito grande. Então, eu gostaria de terminar aqui com o Foucault, né? E o trecho que eu trago é o seguinte: os discursos devem ser tratados enquanto práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. E se realmente eu concordo plenamente com o Foucault, né, esses discursos endereçados a essas mulheres, eles contribuíram para esse apagamento que a gente vê. Por exemplo, não se tem estudos, né, de Cecília Meirelles na obra que Muricy... Não, desculpe, tem uma página de Cecília Meirelles e uma página de Francisca Júlia. Num livro imenso que ele faz sobre o simbolismo. Em evolução da poesia, o que a gente vê é crítica. Nas cartas, né, e os de hoje, do Nestor Vitor, também pouquíssimas mulheres. E quando se tem aí essa tendência a encontrar falhas nesses discursos. Então, o que eu pretendo
avançar nessa direção é realmente mostrar que há uma lacuna, né, e que a crítica feminina ela tem se voltado para esses estudos, né, resgatando essas mulheres que produziram e que estavam ali à margem, né, num papel muito secundário. Isso por conta de uma visão patriarcal da mulher. A gente sabe que o Código Civil, no artigo 6, né, ele estabelecia que as mulheres eram incapazes parcialmente, né? As mulheres, para trabalhar, elas precisavam de autorização do marido, né? Para trabalhar, para sair de casa, elas podiam ter o dinheiro, um crédito na mercearia para comprar. Então, são coisas que a gente não pode desvincular, né? E desses discursos aqui, transpassados por uma discriminação que acabou afetando essa escrita de forma a apagar, uma tentativa de apagamento. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Obrigada, Kátia. Excelente apresentação. Vamos para o debate no final, né? Vamos seguir aqui com Luísa Loureiro de Castro Teixeira, Constelações em Rede, Questões de Autoria e o Coletivo Latino-Americano Tics on Comics. Boa apresentação, Luísa. Obrigada. Vou abrir aqui, que é um slide. Tinha funcionado quando a gente testou. Tá dando para ver? Sim. Tá bom. Então, eu sou a Luísa. Eu vou tentar. Acho que eu vou botar em tela cheia que fica melhor, né? Foi. Aí dá uma angústia de falar para ninguém, né? De falar para coisas. Estamos aqui. Então, meu nome é Luísa, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Literatura da UFRJ. Sou bolsista, está acabando, mas ainda sou. Essa pesquisa não poderia ser realizada sem esse financiamento. E, na verdade, esse texto, chamado Constelações em Rede, ele é um recorte de uma pesquisa um pouco maior, assim, sobre histórias em quadrinhos, que é, enfim, de forma bem ampla o meu objeto, né? São 2 quadrinhos específicos, mas, enfim, esse recorte não fala especificamente de nenhum texto. Daí, então, ele, na verdade, foi uma espécie de ensaio, né? É sempre confuso, assim, o que é um artigo, o que é um ensaio, mas acho que ele fica mais aí tá no limbo, mas eu gosto de chamar de ensaio. Para uma das disciplinas que eu fiz na pós-graduação, chamado Canto, Mantra, uma Exigência, Poesia na Praça Pública dos Feminismos Latinos-Americanos, ministrado pela professora Luciana de Leone. Acabei de ver que eu não coloquei isso aí. E a intenção, né, desse texto era... Eu não comecei a contar o tempo, então eu vou ter que... Vocês podem me interromper qualquer coisa, porque eu não contei. E relaciona questões de autoria, né? Na verdade, é um texto específico da morte do autor, do Roland Barthes, e com esse coletivo, né, latino-americano chamado Tics on Comics, que é um coletivo né, na verdade, coletivo formado por quadrinistas, né? Em sua maioria, quadrinistas mulheres, né? E, enfim, aí eu vou desenvolver aqui o pensamento. Aí eu vou ler um pouquinho, né, alguns recortes do texto, só para, enfim, para não me perder, né, não ficar só abrindo janela aqui. Então, por que esse nome, né, constelações? Né? Então, porque as constelações são formas, né, de olhar o céu e por isso são políticas, pois há nesse processo o desejo de colocar recortes e evidências para certos pontos que seriam luminosos, né, as estrelas, que vão se ligar para cocriar uma forma, né?
uma determinada forma, né? Esta, não aquela. E a depender de quem olha, de onde se olha, de como se olha, e o que se cria também pode variar. E o céu, nesse sentido, é um recorte, né? É um espaço público, em que todo mundo olha a partir de um recorte e desse pé fincado no chão, os olhos vidrados nas estrelas, que a gente consegue construir narrativas sobre o que a gente consegue ver desses agrupamentos. Né? Então, de certa forma, o céu, digamos, os agrupamentos, né? Eles são um olhar e uma narrativa. E por ser uma narrativa, a gente está falando do campo da linguagem, né? De um campo imaterial, ainda que coletivo e político. E até certo ponto, a linguagem como língua só vai se tornar alguma coisa quando ela se reverte em fala, ou em discurso, ou em texto. Porque a experiência do dizer e do narrar é manifesta, e por fazer parte de uma língua, de um país ou de um grupo, é uma experiência que possui uma dimensão social, política e coletiva. Aí, enfim, esse constelação também não é por acaso, né? Porque o Benjamin ele vai falar de constelações, de quando ele vai tratar do que significam das imagens, né? Da relevância das imagens. E aí é interessante que ele vai usar. Existe, né, o latinismo no alemão constellation, né? Constellation. Não sei nem se pronuncia assim. Mas ele vai usar essa imagem do Sternbild, que é Bild a imagem, né? E Stern são estrelas. Então as constelações elas são imagens de estrelas. E no caso não são só um conjunto, mas são uma imagem que se forma. E que você consegue perceber uma imagem a partir desse pequeno agrupamento e que não tem a ver necessariamente com o que é próximo, mas sim com a possibilidade de significado que é atribuído. Então você perde, de certa forma, esse sentido do ponto, né? Da individualidade de cada estrela, e aí isso passa a ser uma imagem que meio que dilui, né? O que seria o ponto luminoso, né? Enfim, no caso de uma estrela, obviamente eu não sou astrônoma, então não tenho como repertório para explicar o que seria de fato, né, a relevância de uma estrela. Tá, aí o que isso, como que isso se linka, né, a questão da autoria? Primeiro porque, aí eu vou abrir um parêntese, né, porque na verdade eu vou chegar nisso ainda, porque nesse coletivo a gente não tem, digamos, um modo de ação que seria tratar de um livro, especificamente falando. Então, delas produzirem um livro, e aí cada uma vai lançar, e elas se apoiam nas publicações. Isso acontece de forma, vou dizer, orgânica, mas elas meio que escrevem juntas um grande texto, assim, um grande quadrinho, né? E isso faz com que elas meio que eu, inclusive, até a forma como eu tô me referindo a elas, né, é sempre de uma forma um pouco generalizante, porque claro, tem autoras até conhecidas assim no meio dos quadrinhos, a Power Paola, tem a Clara Lagos, que tem um trabalho super interessante também, a Júlia Barata, mas quando elas se propõem a se apresentar como coletivo, é como se a autoria, né, individual e individualizante, esse lugar de estrela, e aí estrela não no sentido astronômico, mas no sentido de, digamos, artístico, né, estrela, se perde, porque elas estão construindo uma outra proposta assim, de imagem. Então, aí a mostra do autor do Barthes, né? Aí quando eu pensei nisso, assim, achei que era digamos, um repertório teórico que funcionava ali. É um texto que ele escreve em 1968, né, a data
do texto é 68, e ele vai refletir sobre o declínio do império do autor ao longo do século XX, né? Então, principalmente da modernidade. Aí, né? Vou ler a citação. Então, para ele, Mallarmé, ele está se referindo a Mallarmé, né? Tipo, está falando da relevância do Mallarmé na tradição francesa. Então, para ele, como para nós, é a língua que fala, não o autor. Escrever é, através de uma impessoalidade prévia, que não se deve, em momento algum, confundir com a objetividade castradora do romance realista, atingir esse ponto em que só a linguagem age, performa e não eu, né? Não, então, não se investe ali de um ego. É o que ele vai, eu acho que é o que ele vai chamar de uma certa, eu não lembro o nome que ele dá, mas é o tipo zero, né? O grau zero de escritura, se eu não me engano, quando você não tem nenhum eu ali investido. E aí, continuando nesse pensamento do autor, né, da categoria de autor, né, com um certo peso, né, o autor, quando se crê nele, é sempre concebido como o passado do seu livro. O livro e o autor colocam-se por si mesmos numa linha, distribuída como um antes e um depois. Considera-se que o autor nutre o livro, quer dizer, que existe antes dele. Pensa, sofre e vive por ele. Está para sua obra na mesma relação de antecedência que um pai para com o filho. Pelo contrário, o escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto. Não é, de forma alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura. Não é em nada sujeito de que seu livro fosse praticado. Outro tempo não há, senão da enunciação, e todo o texto é escrito eternamente aqui e agora. Então, não existe, digamos, um autor anterior na visão do que ele está lendo sobre a modernidade, né? Não existe um autor que precede o livro, né? Mas o livro e o autor, eles são escritos da mesma forma, né? Você entende quem é essa categoria quando você entra em contato com o próprio texto. E aí, enfim, de fato coletivo. Aí agora tem um lado que é a leitura de imagem, então realmente precisa estar aparecendo bem aí, né? Tipo, que eu vou traduzindo, inclusive, as partes em inglês. Aí, então, o coletivo em si, ele existe desde 2008, né? Eu vou tecer agora as relações com o que eu mostrei de aparato crítico, né? Ele foi fundado na casa da quadrinista e ilustradora Power Paola, em Paris. Eu acho que ela é equatoriana e mora no Chile, ou ela é chilena e mora no Equador. Eu não tenho certeza agora, mas eu posso checar essas informações. O coletivo ele é acessado principalmente pelo Instagram hoje, mas ele foi originalmente criado numa rede social chamada Tumblr, que é uma rede social mais voltada para o uso de imagem, e ele ainda é ativo, né? Atualmente, eu acho que eu botei esses 5 nomes porque são os nomes que elas mesmas colocam, né? Então, atualmente, são 5 quadrinistas que fazem parte, a Power Paola já não está há um tempo, que são a Andy, a Clara Lagos, Délio, Júlia Barato e Pixie Veng. Dentre elas tem uma que, se eu não me engano, é romena, tem uma alemã, tem uma... Putz, esqueci de onde é. Estou na dúvida se ela é vietnamita ou se ela é tailandesa. E cada uma dessas autoras mantém as páginas autorais e o trabalho autoral delas, e de tal forma que os projetos eles meio que se intercalam com o projeto coletivo. Então foi o que eu falei, de forma orgânica elas se apoiam, mas digamos, o coletivo não é só uma plataforma de divulgação do trabalho individual de cada uma. Então, na descrição, inclusive, desse coletivo, elas vão tratar dele como, em inglês, né, ongoing dialogue. Então, é um diálogo contínuo, uma conversa por imagens que se dá de forma permanente. Então, normalmente, né, quadrinhos, né, de uma forma geral, eles são as tiras, né? Nem o quadrinho. O quadrinho ele pode ser um monte de coisa, mas a tira, que é uma forma de linguagem que a gente vê muito no Instagram, ela se encerra, né? Você encerra uma narrativa ali
normalmente de um autor só, e conta uma história, né? Pode ser e aí eu vou falar mais de postagens, né, que elas postam. Pode ser pelos stories, pode ser você vai postando várias ao longo de um determinado recorde de tempo, vários quadros que vão contando a mesma história, ou você faz em uma postagem, né? O André Dahmer faz muito isso, né? Ele é bem conhecido, assim. Em que você conta uma tira ali que encerra um personagem. Só que o que elas fazem é que, a partir de um mote, aí eu vou mostrar aqui, elas vão... diferentes artistas vão meio que complementando a história que uma começa. Então, a ordem aí, se... Ai, meu Deus, agora... eu acho que vem ao contrário, né? Vem da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, porque isso tipo a visão que a gente tem da página no Instagram. Então, primeiro começa com o da direita, né? O gato preto com essa cobra meio ouroboros, assim, com os balões dizendo "Stop biting", que é "para de morder". "You know I hate that", você sabe que eu odeio isso, tipo uma cobra falando para outra. Quem desenhou isso foi a Pix. E aí, a partir das mesmas referências, né, as referências de imagem, uma outra artista com outro traço vai completar a imagem, completar, né, acrescentar a imagem da Pix, uma mulher. E aí, se eu não me engano, esse traço aí é da Clara, que a Clara tem um traço mais... Ou não, acho que é da Clara mesmo. E ela vai... Na verdade, dá para ver ali no cantinho esquerdo que ela transforma isso num quadro que está numa exposição, que tem uma menina vendo e chorando, e uma voz de fora dizendo "Excuse me, it's time to close now". Então, com licença, já está na hora de fechar, né? Como se ela precisasse ir embora dessa exposição, dessa sala, enfim. E isso foi só um recorte que eu peguei, porque normalmente elas fazem isso sem uma, digamos, uma delimitação de linguagem, do tipo, a tira tem que ter 3 tiras ou 6. Elas fazem isso até o ponto que aquele diálogo vai se construindo, até o ponto em que os artistas vão intervindo e ainda tem elementos que possam ser acrescentados ou retirados, enfim. E isso faz com que fique, primeiro, visualmente você percebe que não são a mesma pessoa, né, a mesma artista, mas não tem... Como que você vai assinar a história, né? Tipo, você consegue assinar um quadro, e é de fato que elas fazem. Isso é uma prática, inclusive, muito importante para trabalho com imagens de uma forma geral, principalmente online. Mas quando você pega o contexto de uma história inteira, como que a assinatura vai recair mais sobre uma sobre outra? Então, a assinatura acaba sendo do coletivo. Essa parte... não precisa, assim, não sei como tá de tempo, mas é mais para dizer que elas... Então, assim, aquela parte que eu comentei delas terem uma atuação que também 3 minutos, Luísa. Então eu vou pular mesmo, porque não é tão relevante. Então, o que parece que acontece, né? Que essa performance, né, essa maneira de performar e usar a linguagem, ela faz com que, ao mesmo tempo, exista, né, e principalmente por ser um grupo de mulheres, né, que acho que é um sintoma do patriarcado, enfim, das instituições, né, de que existe uma dificuldade maior de elas se colocarem individualmente como artistas, né? Existe, digamos, uma sabotagem, né, dos modos aí de organização de poder para o trabalho delas, então elas se unem como coletivo, e ao mesmo tempo que isso invisibiliza essa postura, né, de uma estrela que brilha, única, então, de certa forma, que isso gera um apagamento desse nome único, individual, isso também dá uma visibilidade
para uma atuação de grupo, que aí não tem como ser nomeada, né? Você não tem uma que vai lá, digamos, representar ou ser a porta-voz da ação delas, né? Mas é uma visibilidade que vai ser dada para o todo, né? Como se fosse uma constelação e não apenas uma estrela brilhando sozinha. E daí, enfim, a metáfora que estava lá no início. Então, mas já concluindo mesmo, né? Então, as mobilizações que elas fazem também mobilizações de forma local, né? Principalmente na Argentina. Então, com oficinas e venda de zines e feiras, e que isso acaba mobilizando muito mais artistas do que se elas trabalhassem sozinhas, né? Individualmente, simplesmente, digamos, com uma lógica competitiva. E elas conseguem fazer um uso muito criativo do ambiente online com isso que elas chamam de diálogo contínuo, né? Ongoing dialogue, a partir dessa colagem de cartoons, quadrinhos que elas vão fazendo. E, de certa forma, a própria definição que elas propõem para o coletivo vai se refletir na forma como elas produzem o conteúdo, né? Que vai se moldando as circunstâncias, assim, do desejo, às vezes, de criar de cada uma mesmo, né? Então, você não vai ter como dizer, não, elas produzem só quadrinho, elas produzem sozinhas, elas produzem só textos, né? Acaba que isso vai sendo produzido de forma mais orgânica. E aí, enfim, seria o último, né? Isso foi um desses diálogos que elas fizeram para dizer, bom, mas o que são, né, Chickson Comics, de fato? Isso é a Pixin que fez. Então, para mim, nós seguramos as coisas, nós seguramos as palavras, os significados e o sustento. Nós seguramos as pessoas, o tempo, as gerações e as estrelas. Nós seguramos para carregar, nós carregamos para viver e nós vivemos para compartilhar. E aí cada uma vai respondendo, né? O que é o coletivo para ela. Essa já é da Power Paola, que é talvez a quadrinista que teve uma trajetória mais reconhecida, né? Mais conhecida. Ela diz, nós somos um coletivo, eu amo a ideia de não ter forma, de ser indefinida, ou de nos definir a nós mesmas, né? Nós mesmos, a depender das circunstâncias. E aí, enfim, isso dura por ainda mais umas 10, assim, umas 10 intervenções. Bom, acho que é isso. Essas são as referências aí que apareceram. E bom, agora partir para mais uma. Vamos sim, obrigada, Luísa. Agora a gente vai ouvir a apresentação de Érica Martinelli Munhoz, Desaparecimento como Subversão na Poesia, de Adília Lopes e Pat Smith. Uma perspectiva alternativa ao problema feminista da invisibilidade. Boa apresentação, Érica. Obrigada, tudo bem, gente? Eu vou colocar então aqui meus slides. Eles, na verdade, são só para compartilhar mais o que é citação um pouco mais longa e referências mesmo, tá? Mas eu costumo não gostar de apresentar lendo, e eu fico muito feliz que muita gente aqui conseguiu falar de uma forma um pouco mais solta, que é como eu geralmente gosto de fazer, mas hoje eu não consegui fazer isso. Porque para falar um monte de coisa que eu me propus a falar, eu acabei escrevendo o texto, eu vou ter que focar em ler o texto mesmo, tá? Então, eu queria pedir desculpa por isso, não é como eu prefiro apresentar, mas é isso. Então, vamos lá. A crítica literária feminista da década de 70 atribui às ideias de silenciamento e invisibilidade os principais obstáculos a serem superados na história da literatura escrita por mulheres. Basta citar, por exemplo, Elaine Showalter, que discute um aspecto concreto dessa invisibilidade no cânone literário, ou Sandra Gilbert e Susan Gubar, que se dedicam à análise do aspecto metafórico da invisibilidade, silenciamento e enclausuramento em autoras do século XIX. Entretanto, diversas manifestações poéticas de mulheres, a partir da década de 70, evidenciam estratégias subversivas em torno da invisibilidade e do silenciamento.
Procuro mostrar neste trabalho como a portuguesa Adília Lopes se apropria do desaparecimento e do silêncio como estratégias subversivas para, por meio da tematização do pseudônimo na escrita, da aparente legibilidade e simplicidade da linguagem e do olhar subversivo sobre a crueldade que, lida pelas lentes das teorias sobre práticas BDSM lésbicas, nos permitirão também brevemente salientar um exemplo poético da obra da estadunidense Patti Smith, mostrando que o desaparecimento do eu e a subtração da linguagem podem ser apropriadas como estratégias de uma poética feminista. Adília Lopes, pseudônimo de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, trabalha a temática do desaparecimento de si de diversas formas. Talvez a mais evidente delas seja justamente a presença desse nome máscara, como se refere Rosa Maria Martello. Adília faz do pseudônimo um jogo com a subjetividade precária, como nos versos. Nasci em Portugal, não me chamo Adília. Sou uma personagem de ficção científica. Escrevo para me casar. Segundo Rosa Maria Martello, a utilização performativa desse nome máscara é característica fundamental de uma ironista. A Martello parte das definições de Richard Horty para apontar, dentre os traços principais dessa figura, a autoironia, ou seja, o eu está entre, se não no centro, dos objetos e ideias que a ironista redescreve. Neste processo de redescrição, as ironistas nunca se levam completamente a sério, porque entendem que os termos em que se descrevem a si próprias estão sujeitos à mudança e, por estarem sempre conscientes da contingência e fragilidade dos seus vocábulos finais, e, portanto, dos seus eus. Daí a permanente autoironia. Martello cita adiante, sem comentários, os versos de Irmã Barata e Irmã Batata. Eu cito: o meu eu, o eu, é frágil, muda e fica, é uma planta. A imagem da planta como aquilo que muda e fica é interessante pela sua característica de vida estática, mas também em constante transformação. E, ao mesmo tempo, pela polissemia da palavra muda, o verbo mudar, e também o estágio inicial da planta, referida em seguida no verso. A muda contém a planta, se tornará a planta quando puder mudar, se desenvolver. Além disso, o verbo ainda contém a ideia de mudez, como se houvesse um silêncio contido nessas palavras. Desaparecimento e silêncio são temas historicamente relevantes para a constituição de um eu-mulher na escrita literária, mas a Adília não opera uma resistência pela afirmação direta da voz e da visibilidade do eu, em oposição ao silêncio e ao desaparecimento de si. Depois dos anos 70, quando a reivindicação da voz e da visibilidade ganha espaço como uma das demandas principais de uma política literária feminista, toma à frente uma outra figura para quem a ironia é uma estratégia. No artigo Grand Unified Theory of Female Pain, An Essay on the Wounded Woman, Leslie Jameson discute a figura do que ela chama de post-wounded women. A autora identifica, em algum momento do final do século XX, uma mudança na forma como a produção cultural de mulheres tematiza a questão do sofrimento, sugerindo a transição para uma figura pós-ferida. Essas mulheres estão cientes de que ser ferida virou clichê e é superestimado. Elas estão cansadas de melodrama, então se mantêm dormentes ou espertas. Mulheres pós-feridas fazem piadas sobre serem feridas, ou então são infinitamente autoconscientes a respeito disso, caso se permitam essa dor. Considerando a invisibilização e silenciamento como feridas historicamente estruturadas, observa-se na produção dessa pós-ferida certa redescrição irônica desse fenômeno, não aderindo mais necessariamente à estratégia de oposição frontal. Retomando a Adília, um dos pilares da sua poesia, como discutido por diversas críticas, é a relação com a figura da freira portuguesa Mariana Alcoforado. Trata-se de uma personagem ficcional, cuja legitimidade gerou polêmica na história da literatura portuguesa, além de ter protagonizado uma das discussões mais profícuas a respeito do conceito de woman writer na crítica feminista estadunidense dos anos 80. Ao retomar a ficcional Mariana Alcoforado como tipo de matriarca fundamental da escrita de mulheres em Portugal, poetas portuguesas do final do século XX, como Três Marias, em Novas Cartas Portuguesas, investem fundo na ironia de reapropriar-se do desaparecimento do eu, associando-se a uma genealogia feminista que se funda na ficção. Adília parece se inserir nesse movimento, mas com as suas próprias marcas. Martello aponta como não se trata, no caso de Adília, de associar Mariana, figura ficcional, ao pseudônimo Adília Lopes. Em Sete Rios Entre Campos, os seus versos atrelam a freira portuguesa ao seu nome de batismo. Cito: Maria José da Silva Fidalgo de Oliveira, freira poetisa barroca. Ao associar o nome Maria José à freira Mariana, Adília Lopes desconstrói a dualidade entre legitimidade do nome de batismo e ficcionalidade do pseudônimo. Mariana é a matriarca ficcional do pseudônimo Adília ou do nome verdadeiro Maria José?
Todas elas tendem simultaneamente ao desaparecimento e à redescrição ficcional de si mesmas. O desaparecimento na obra da poeta pode ser pensado também pelo viés da simplicidade da sua linguagem. Como atenta Luiz Maffei, já parece ter se tornado um lugar comum das leituras de Adília Lopes apontar a complexidade por trás dessa aparente legibilidade dos poemas adilianos. Mas o que essa aparência de legibilidade representa? Que efeitos ela engendra na poesia da Adília? Um poema do Rafael Mantovani pode iluminar essa questão. Adília Lopes tem poemas tão simples que não entendo, de tão finos não consigo entrar, porque saio do outro lado. O que Mantovani descreve é mais uma aparência de simplicidade que é preciso atravessar. É a delicadeza da criação contraditória de um espaço de esvaziamento. A simplicidade da linguagem é um artifício que faz desaparecer o eu. O eu, assim como o poema, desvia, escapa ao leitor. A Adília desaparece, se dilui, dissolve, cria vácuos com a linguagem. Essa linguagem simples cria uma espécie de transparência, um truque mágico de fazer desaparecer o objeto. O binômio visibilidade e invisibilidade, ou desaparecimento, é bastante associado na crítica feminista à questão da voz ou do silenciamento. Esse tema aparece na produção da Adília de forma central, mas a sua poesia sustenta um paradoxo da musa cruel, que a um só tempo usurpa e possibilita a linguagem. Chego assim ao último aspecto que quero discutir mais a fundo. Cito a Adília de novo. A minha musa, antes de ser a minha musa, avisou-me. Cantaste sem saber que cantar custa uma língua. Agora vou te cortar a língua para aprenderes a cantar. A minha musa é cruel, mas eu não conheço outra. Adília é mestre em poemas que desenham paradoxos. O gesto de cortar a língua é ao mesmo tempo punição por ter cantado e forma de ensinar a cantar. Como aponta Martello, Adília Lopes parece acreditar que a redescrição é a melhor estratégia de denúncia e de superação da crueldade. Ao associar a musa, figura feminina da inspiração, à crueldade e ao gesto de cortar a língua, Adília põe em xeque certas idealizações nas relações femininas dentro da literatura, sustentadas pelas primeiras gerações da crítica literária feminista, como a imagem das mães e irmãs literárias que dariam base de sustentação à empreitada de escrita da autora mulher. Mas o mais interessante da figura da musa cruel é que o poema tem um tom provocativo, e a musa não deixa de ser evocada também como uma figura sensual, no seu gesto ambivalente de violência e afeto simultâneos. A sexualidade e a violência, a dor e o prazer aparecem na poesia da Adília pelo viés não da denúncia, mas da redescrição característica da ironista. Em outro poema, lemos: os outros são uma ameaça, uma trapaça, um alçapão. Os outros são deliciosos, como maçapão. Cito Luiz Maffei. Assim, os outros são, apesar do perigo que representam, gostosos porque comíveis, pois é possível metê-los na boca. O jogo com o outro, que seria sempre perigoso, muitas vezes é produtor de delícias. A ambivalência do ato de comer, entre ferir, aniquilar o outro e a sensualidade, é justamente essa ambivalência da musa cruel, do seu cortar a língua, violento e sensual. Percebemos então que a poesia da Adília flerta com as teorias e práticas nas quais a dor e o prazer se misturam, mas também o silenciamento e o seu oposto, a criação para o outro de um espaço em que há a voz, a musa que corta a língua para ensinar a falar, ou o desaparecimento para curar mazelas da invisibilidade. No livro The Body and the Flesh, Linda Hart explora os nuances teóricos e literários de textos associados às práticas BDSM queer, especialmente sadomasoquistas e especialmente entre mulheres, em diálogo com as teorias feministas lésbicas. Hart mostra como, mesmo dentro desse escopo de ação política e teórica feminista já marginalizado dentro do feminismo mainstream, como é o caso do feminismo lésbico, as práticas BDSM e sua teorização são, desde a década de 80, ainda mais marginalizadas. Eu vou ler esse trechinho, eu tinha cortado um pouco, mas eu acho que eu estou com a versão errada aqui, tudo bem. O masoquismo continua sendo o termo que aciona um sinal vermelho dentro do feminismo, não apenas pelas suas associações históricas com uma ontologia feminina, mas também porque é o desejo sexual masoquista que mais profundamente simboliza a desestabilização do eu, que o feminismo resguarda tão possessivamente. Hart procura mostrar como manifestações literárias que surgem dessas reflexões e práticas, principalmente no âmbito das relações lésbicas e queer, sustentam, aprofundam valores feministas, como o consentimento, mas além disso expandem reflexões a respeito da relação simbólica com o eu, no texto literário e na vivência física, encontrando na vivência de fantasias de esvaziamento, desaparecimento e esgotamento, experiências literárias simbólicas de libertação e autonomia.
Apesar de nenhuma das poetas estudadas aqui trabalhar diretamente com as narrativas das práticas BDSM, o que eu argumento é que diversas das suas produções poéticas trazem o tema à tona pelo viés simbólico, criativamente sustentando uma relação paradoxal entre prazer e dor, libertação e submissão, desaparecimento e autorreconhecimento numa linguagem erotizada. Mas principalmente me interessa lançar a mão desse arcabouço teórico na medida em que o espaço poético é tomado por essas autoras como um espaço seguro de jogo, em que limites podem ser testados numa relação de confiança com a sua leitura. Chego então na Patti Smith, de quem eu falarei apenas brevemente, mas cujo trabalho poético eu aprofundo na minha tese de doutorado. Ela explora as relações entre violência e sexualidade de uma forma bastante subversiva, principalmente na sua produção poética da década de 70, reunida na coletânea Early Work. Nessa coletânea, há 2 textos em prosa poética em sequência, contando 2 partes de uma mesma história, que mistura elementos de ficção científica e do imaginário gótico. No primeiro texto, Dr. Love, o personagem que dá nome ao texto, é um vampiro a quem estão submetidas uma sociedade distópica de mulheres, vigiadas por câmeras e que vão sendo aos poucos mortas pelo seu senhor. A narradora consegue escapar durante a noite, rodeada de símbolos góticos como gatos e morcegos, cavalgando uma égua selvagem. No final do texto, ela afirma perder o controle e se tornar outro ponto de vista. Como em um filme, o último parágrafo começa com a palavra voice-over e a descrição de uma rainha, a rainha de Dr. Love, para quem ele havia enviado um presente, a personagem que pensava escapar. O segundo texto é bem mais curto e intitulado Afterwards. O foco narrativo retorna à primeira personagem, que é levada até um altar. A personagem e a voz da enunciação novamente se dividem aqui, e ora ela olha a cena de fora, ora participa, como a vítima virgem. Cito: todas as mulheres da história eram ela, e todos os úteros em perigo. A rainha aparece, então, prendendo a si mesma, e a personagem deitada no altar, um maquinário. Cito: a rainha era uma deusa prendendo a si mesma, um mecanismo criado para a penetração. A relação sexual entre as duas é descrita apenas com relances de imagens, mas o texto se encerra logo em seguida com o diálogo que eu leio agora. O que você quer de mim? Ela disse. Ondulando, eu gritei. Luxúria. O que você quer de mim? Eu perguntei. Linguagem, ela disse. Linguagem. A beleza do texto está na ambivalência entre fuga e aprisionamento, libertação e submissão. A personagem escapa de Dr. Love, mas está sendo enviada a uma figura feminina de autoridade. Entretanto, a cena descrita em Afterwards não é uma cena de violência, é de encontro sexual subversivo entre mulheres. A rainha, como a musa cruel de Adília, é um tipo de deusa que pune e ao mesmo tempo dá prazer, prende e ao mesmo tempo liberta. Cito Hart novamente. O sadomasoquismo lésbico parece se opor fundamentalmente a um princípio central do feminismo mainstream. Enquanto este último foca em encontrar nós mesmas, o primeiro comumente assume a retórica de perder-se a si mesma. Linda Hart discute também um conto no qual o encontro sexual é um presente da figura dominadora para a figura submissa, da perda do self-consciousness. Aqui a tradução é complicada, porque costumamos usar o termo consciência de si ou autoconsciência, tanto para self-consciousness quanto para self-awareness. Mas, em inglês, a primeira tem uma conotação muito mais negativa, relacionada à insegurança e à incapacidade de espontaneidade, ao julgamento das próprias ações, do próprio corpo, etc. É nesse sentido que a autora vai explorar essa perda da noção de si, esse desaparecimento da autoimagem, como uma libertação. No conto em questão, em certo momento, Hart descreve a relação entre as mulheres dominadoras e a personagem narradora submissa, dizendo: what they take from the narrator is language and her I. O que elas tiram da narradora é a linguagem e o seu eu. Como no poema Conto de Patti Smith, a figura feminina dominadora quer da figura submissa a linguagem, mas esse gesto de tirar dela a linguagem não é necessariamente, ou não apenas, um gesto de roubo, de silenciamento, mas talvez a libertação de um fardo. Eu estou me encaminhando para o final, tá? A última frase do texto de Smith aparece acompanhada da imagem da cabeça quebrada de uma estátua, como vocês podem ver na imagem. É um rosto feminino destruído, porém nele resta apenas uma parte intacta, justamente a sua boca. Como o título do texto sugere, a palavra afterwards, depois, é cortada ao meio e alterada. Afterwards. O que há depois das palavras? O que há além da linguagem? Para Hart, essa perda de si é uma alteração profunda da consciência, que pode ser entendida como assustadora, mas que se trata, para a autora, de um salto para uma corporalidade que facilita um processo de percepção de que o eu
não é apenas um construto, uma prótese, mas por vezes pode ser um fardo. O que as diversas estratégias de questionamento do eu e apagamento em Adília Lopes sugere é uma busca de tomar nas próprias mãos a possibilidade de explorar um vazio que assombra a história das opressões de gênero. Uma leitura da Musa Cruel da Adília Lopes e da Rainha Deusa da Patti Smith pelas lentes das reflexões de Linda Hart permite simbolizar nessas figuras femininas uma entrega ao vazio, ao apagamento, na busca de descobrir o que há além da linguagem e do eu. Talvez a possibilidade de libertação pelo mergulho nas fantasias de aniquilação. É isso, obrigada. Terminou? Ok. Obrigada, Érica. Vamos passar agora para Fernanda Rocha da Silva, com a apresentação Entre Vida e Morte, a escrita literária, um outro modo de existir. Boa apresentação, Fernanda. Obrigada. Então, eu sou doutoranda em filosofia e a minha pesquisa ela tem muito a ver, ela tem uma pegada muito forte com a literatura. Então, por isso que eu estou aqui, assim, eu me senti muito afetada pela proposição do simpósio, essa questão da escrita e do desaparecimento. E foi nessa elucubração, né, a respeito de uma possibilidade de escrita, de submissão de texto, que eu descobri que minha tese ela também tem que passar por o avesso do desaparecimento, né, da autora mulher, assim. Eu cheguei nessa questão porque eu fiquei muito indagada, né, pensando justamente se havia a possibilidade de pensar um desaparecimento da escrita para a mulher autora, né, porque eu fiquei pensando, né, muitas das vezes, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, que se denominou para publicar como uma maranhense, né? Ela não pôde a colocar o seu nome de modo a subscrever a publicação. Então, eu fiquei muito indagada, muito mexida assim, com essa proposta e decidi trazer esse texto. Assim. Então, é uma linha que eu puxo desses primeiros passos da minha pesquisa para essa apresentação, para esse texto. E para isso eu me recorro a um conto, né, a um texto de Conceição Evaristo, que é A Gente Combinamos de Não Morrer. E aí eu vou pedir licença de ler 3 curtos trechos mesmo, assim, do conto, do texto, para que a gente, assim, para pensar, né, como pensar essa relação entre vida e morte, que ao mesmo tempo que a morte, ela induz, né, ela provoca uma produção de vida, mas uma produção de vida em escrita, na literatura, né, a partir no momento que esse eu, ele se coloca em fluxo, né, em fluxo pelas linhas, pelas palavras, pela grafia, de maneira a dar forma mesmo, né, a da forma gráfica, a da forma literária e poética, essa outra forma de existir, né, apesar dos pesares, apesar da morte que rondeia e que espreita, né, as mulheres, sobretudo. Assim. Então, lá no conto, ela vai falar assim, né, logo na primeira página, ela fala: a morte incendeia a vida como se essa estopa fosse. Lá no meio, ela vai falar assim para a gente. Aí a narradora, né, uma das personagens do texto, né, esqueci o nome dela. A Bina, eu acho. Ela fala assim para a gente: e só faço escrever desde pequena, adoro inventar uma escrita. E logo no finalzinho do texto, ela vai dizer assim para a gente, onde que a morte já havia ocorrido, a morte já tinha posto à prova esse pacto de que a gente combinamos de não morrer, e ela fala assim: eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Eu aqui escrevo
e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar, e acrescento, e de muito sangrar, muito e muito. Então, a proposta é justamente essa, né, de deixar sangrar, de deixar passar para a forma gráfica, né, esses fluidos, né, vital, essa energia vital que dá força à vida, né, e de maneira que a gente possa desviar que a autora, né, assim, e, por exemplo, eu citei Maria Firmina dos Reis, mas também outro dia eu vi um filme que eu não a conhecia, que é Colette também, né, que o seu marido se apropria de seus escritos e só publica, né, com o nome de um autor masculino, até mesmo a autora do Harry Potter, né, que só quando esconde o seu feminino, o fato de ser mulher, que consegue essa publicação, né? Então, embora haja esse esgotamento da mulher dela enquanto autora, ela está se esquivando, né? Ainda, né, com as estratégias, com as táticas que a ela é possível, escrevendo, né, em constituir esses modos outros de existência que perpassam, talvez, pela morte, ou pela reafirmação da morte de si, da morte desse nome feminino, mas da vida, que faz né, da vida na escrita, da escritura como forma como forma de dar forma, com o pleonasmo mesmo, a essa vida. Eu não quero me estender muito, na verdade, são reflexões iniciais, né, que eu trouxe, então eu vou ficar com a minha apresentação por aqui. E agradeço a escuta de vocês. Obrigada, Fernanda. Foi rapidinho, não estava nem esperando. Está começando no percurso, né? Obrigada. Sim, sim. De todo modo. Então, agora a gente abre o espaço, porque vamos até às 16, está programado, né, Rai? Até 16. E agora nós temos espaço para debater um pouco, se vocês tiverem questões para colocar, se tiverem dúvidas, ou se quiserem complementar alguma coisa, indicar referência para os colegas. Então, é o momento agora. Olha, eu tenho uma coisa bem prática, assim, para Mônica. Mônica, você tem a referência dos diários que você menciona? Claro que, assim, aqui, como não apareceu na tela, normalmente eu pego quando a pessoa está no slide, mas eu fiquei muito curiosa para pesquisar, principalmente o último diário que você colocou na sua apresentação, e eu não consegui pegar o nome certinho, assim, tudo. Deixa eu te passar. Chama O que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe. Como escreve a Noemi? Noemi normal e Jaffe com 2 Fs. Era isso. Bom. E parabéns a todos. Eu sou péssima nessa coisa de, enfim, lembrar do que a pessoa falou e perguntar depois, mas parabéns a todas. Foi muito Luísa, legal ouvir as eu falas, queria até começar pela sua, assim, porque você retoma o texto do Barthes, né, a morte do autor, mas queria te pontuar uma coisa que eu acho que talvez seja mais produtiva, assim, para a sua pesquisa. O texto do Barthes ele acaba sendo muito lido, né, nesse sentido da morte do autor pelo texto e tudo mais, mas eu acho importante retomar um pouco a história de como esse texto ele foi criado, né? Ele nasce a partir daquela discussão com Picard e tudo mais, porque o Barthes ele tinha cometido uma impostura, né, ao escrever sobre o Racine, sem ser um especialista, etc, tal, e aí tem toda uma polêmica na época. Morte do autor. Nasce muito mais para falar sobre uma liberdade de leitura do que, de fato, sobre a questão da autoria
sabe? Então, assim, é claro que na superfície ele está, né, falando mesmo da questão da autoria, né, da morte do autor pelo texto, tudo mais, mas ele é quase como um manifesto pela liberdade de leitura, né, que ele coloca justamente da ideia de o texto, né, ele mata o autor para colocar o leitor, né, na verdade, assim, né, para colocar o leitor como no centro do debate. E aí, nesse sentido, o texto impar desse é o do Foucault, né, que é o autor lá, que é um texto que justamente ele faz em resposta ao Barthes, né, inclusive no texto original tem umas alfinetadas para o Barthes e tudo mais, porque ele vai pensar, o autor não morreu coisa nenhuma, né? Na verdade, o que importa é justamente a circulação e tudo mais. Na verdade, eles estavam falando quase que a mesma coisa, mas o Foucault ele vai, né, se incomodar pelo tom da polêmica para dizer, né, sobre a função autor como um modo de circulação. Mas, na verdade, os dois eles estão falando justamente dessa questão da circulação. O que eu acho que é muito interessante para a sua pesquisa, porque, na verdade, essa nova forma de postura, né, de prática autoral, né, dessas artistas, dessas autoras que escrevem a partir da outra, né, e complementam, né, e criam essa obra em colaboração, elas dizem de uma prática de circulação e de modo de leitura, né, de colocar em xeque o modo de leitura, né, de colocar de se colocar como leitor, né? Então, esse tipo de autor, né, que escreve a partir ele se expõe, né, como leitor-autor, né? Então, ela lê o quadro anterior para produzir o próximo quadro, né? Então, ele tem uma questão de performance autoral, né, que parte da leitura e que coloca a obra em circulação de uma determinada forma, assim. Então, eu acho que você colocar esses dois textos em diálogo, você ganha. Só para acrescentar, tem um texto muito bom sobre postura autoral, que é do Jérôme Meizos, se eu não me engano, porque, assim, no meu mestrado, eu discuti autoria, então, assim, tem uma parte que inclusive, eu recupero esses dois textos, né, do Foucault, porque são os fundadores mesmo dessa discussão, teoricamente, Foucault e Barthes, mas aí eu quero, enquanto eles querem pensar o império, a destruição do império do autor, eu quero trazer o autor de volta sempre, né, à cena, e ele ajuda a entender nesse sentido, né, que vai pensar o autor de outra forma, essa figura autoral, e aí o Jérôme Meizos, ele traz uma discussão, ele é argentino, se eu não me engano, eu posso te passar depois, se você me Ele lembrar, escreve o a nome partir da do Suíça, texto. né? Ele está na Suíça, né? Mas eu não, bem, eu não sei onde exatamente ele está, porque meu mestrado foi em 2012, gente. Então, sou antiga. Não, eu também estudei esse texto, que eu acho que ganha também colocando ele em par com o José Luiz Dias, com cenografias autorais, que ele vai trabalhar justamente com a noção de cenografia. Então, você trabalhar com essas noções de postura autoral e cenografia autoral. Sabe? Interessante. Acho que você ganha. Pode me lembrar, se eu não te mandar, porque eu tenho e-mail de todas vocês, então se eu não te mandar, você me lembra que eu te mando a referência certinha, tá? Só uma coisa só para finalizar aqui com a Mônica, eu não entendi direito, porque eu não li esse livro de Noemi, e eu não sei essa coisa do processo de criação. Você falou, é dividido em 3 partes, né? Tem um diário de uma figura que se chama Lily, que eu não sei eu não entendi direito como funciona. E depois tem a Foi Noemi, muito rápido, que se desculpa. intitula Noemi, ela se fala no nome dela de autora. Isso, a primeira parte Depois do tem livro é o Leda, diário filha da mãe dela. dela. Isso. E a terceira parte é da filha. Então, é avó, filha e neta. Né? Entendi. Então, Lili é a avó, Noemi, Isso. Leda, que é a filha dela. Isso. Então, os nomes são os nomes que identificam, as pessoas. E então isso é bem interessante, isso, né? É muito Porque legal, né? tensiona essa coisa do diário a ideia do diário ficcional, né? E do diário como expressão de um eu,
ligado a uma pessoa. É bem interessante isso. Eu acho. Esse é um caso, assim, que é um diário real, né, da Lili, mas Uhum, que ele já coloca a prática ficcional no sentido de que não é um diário escrito no calor do acontecimento, né? É um diário escrito depois. Então, você tem um tanto de ficcionalização de si, né? E da gente pensar assim, quem é que vai ler esse diário, para quem é feito, por que é feito esse diário, né? Tem toda uma história de amor, ela, né, quando termina esse diário, ela, nesse meio tempo, ela se apaixona, ela entrega o diário para o namorado, depois eles se reencontram, né? Tem toda uma coisa, assim, e ele vai ser traduzido muito recentemente, né? Assim, então, uhum, e aí, a partir disso, a Noemi, então, ela escreve essa segunda parte do livro, é a leitura dela desse diário, os comentários, então é o testemunho dela da relação com a mãe, né, a partir da mãe, de fato, e do diário, né, né, porque ela vai se incomodar muito, porque ela fala assim, ela só lembra o que ela escreveu no diário. Então, tem toda uma tensão sobre memória e esquecimento. Ela fala, por que ela só lembra o que escreveu no diário? Eu tento tirar dela coisas a partir do diário e não consigo. Né? Então, é muito interessante porque no diário ficcional a gente tem essa rasura, né, do avô que não escreve nada sobre a experiência. No entanto, ele é uma pessoa muito, uma relação muito complexa dele com o filho, o que dá a entender que essa experiência dele é tão traumática que impacta muito negativamente a relação dele com o filho, com o neto, etc. Então, aparentemente, ele lembra muito mais do que ele escreveu, que obviamente ele não escreve nada sobre Auschwitz. E no diário, uhum, né, da Lili, a relação dela com a Noemi, o que chama a atenção é que a Lili, a Noemi se incomoda muito com o fato, ela só lembra o que ela escreveu no diário. A gente tenta conversar, mas não sai nada além daquilo. E aí ela vai fazer toda uma narrativa, né, em forma de enciclopédia, retomando problemas do diário e retomando esses problemas relativos ao esquecimento, ao desaparecimento, a uma anulação de tudo aquilo que não está escrito. Quer dizer, o que ela não anotou, ela não lembra, ela não é capaz de recuperar. Né? Isso, como experiência traumática, vira um grande tema, né, de reflexão para a filha e para a neta. Felizmente eu tenho que interromper, porque acho que tem outra, além de eu ter algumas outras questões, parece que tem alguém querendo falar alguma coisa. Tem alguém querendo pontuar alguma coisa? Para eu começar? Acho que o Renato levantou a mão. Olha só, eu nem isso eu entendo direito. Vai lá, Renato, fala aí. Bom, primeiramente, boa tarde para todas vocês. Prazerzão, assim, gigante, meu, privilégio, honra enorme, assim, de poder ouvi-las sem palavras, assim, do que foi apresentado. Bom, muita coisa, mas eu apenas queria pontuar, primeiramente, sobre a fala da Mônica. Mônica, sobre todo esse material que você vem se debruçando, você destacou de que uma palavra que muito me chamou a atenção em se tratando sobre o desaparecimento, né? Que é o acolhimento que você encontrou na obra. O que é, para mim, ao mesmo tempo intrigante e instigante, quer dizer, como haver acolhimento possível dentro de uma atmosfera e de um clima de completa ausência, desaparecimento, entendo eu aqui, né, não conhecendo, eu estou chegando à sua autora e ao seu tema a partir de ti, esse disparaître, esse desaparecimento enquanto morte, enquanto extermínio, né, de Auschwitz, como que ainda assim há a possibilidade de acolhimento via linguagem, que a linguagem sendo ela mesma gélida, seca, dessa objetividade enciclopédica. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, se você em algum momento explorou isso. Se existe, eu não sei se existe, como isso existe de uma certa particularidade judaica, de religiosidade judaica, que marca essa exigência do acolhimento, mesmo no exercício dessa prática de extermínio, no desaparecimento, enquanto plano, enquanto projeto em
em Auschwitz? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Só mudando para a apresentação da Kátia Fernandes, e aí é só um informe, que eu acho que, em dada medida, posso contribuir um tiquinho, que assim, Kátia, você comentou sobre esse apagamento e da crítica feita à Cecília. Para além de toda aquela questão que você pontuou, e entre eles eu me foquei na tal da crítica a questões de falhas técnicas pela literatura da Cecília e tal, tem uma questão política que eu acho importante pontuar, da marca do conservadorismo literário patriarcal masculino brasileiro, que é o seguinte, e eu vou te trazer um dado aqui. Em 26 de dezembro de 31, a Cecília Meirelles, ela mesma, ela participou de uma conferência da Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, uma das principais ligas antirreligiosas ateias do movimento anarquista carioca. E isso é um dado importante, junto ao lado do Hélio Oiticica. Ela esteve ao lado do Hélio Oiticica ali, justamente colocando em questão o seguinte: há de se pensar seriamente e de se colocar em prática uma escola laica, secular, uma instrução integral secular. Então, talvez esse posicionamento muito claro, e inclusive na biblioteca, acho que é uma biblioteca que se localiza no Rio, a biblioteca Carlo Aldeghieri, que era um anarquista italiano, migrado para cá, tem jornais dela justamente expondo as suas ideias anticlericais nessa conferência. Então, talvez o peso político, o posicionamento político de Cecília Meirelles na década de 30, então em 31, pós-revolução, pós-golpe getulista, isso tem um peso brutal para a literatura conservadora brasileira. Não sei se em algum momento isso passou dentro dos seus estudos biográficos, mas eu acho que isso tem um peso para nós, assim, né? E migrando para Érica Martinelli, na fala da Érica Martinelli, sobre as mulheres enfim, toda a criação, o fluxo, a fruição do papel do feminino, do peso, da potência do feminino, na década de 80, na literatura, nas artes, etc., só vou passar uma bibliografia que talvez possa interessar para uma pesquisadora que, infelizmente, eu não me lembro o nome e eu não sei se ela é canadense ou americana. Mas ela fez uma pesquisa maravilhosa, cujo título do livro é The Mamas of Dada, que é o papel das mulheres nas produções da transgressão vanguardista, aonde as mulheres rompem com toda e qualquer expectativa masculina sobre o fazer criativo. É absurdo aquilo. É um livro maravilhoso, sim, onde ela traz todo o protagonismo feminino, transgressor, ousado, provocativo de tudo que há de anti-arte. Anti-arte no sentido de destruição, né, de se afirmar pela negação. O caráter incendiário do Dada promovido pelas mulheres. É isso, gente. Agradeço desculpe ser longo aqui, mas eu acho que são questões que eu acho interessantes. Por favor, fiquem à vontade. Valeu, Zão. Renato, Oi. eu só queria te chamar a atenção que, no caso de Cecília, né, acho que a fala foi tão rápida, é que Cecília não há falha, né? Na realidade, ela tem uma escrita muito técnica, mas mesmo assim, ela não fugiu a essa discriminação. Foi isso que eu acabei, talvez, deixando de destacar, entendeu? O que aconteceu é que, mesmo ela tendo uma escrita, assim como de Francisca Júlia, elogiada pela técnica, ela evolui à margem, entendeu? As mulheres não estão nunca no centro, essas mulheres, essas poetisas, elas estão sempre à margem. Entendi. É que eu entendi a falha técnica ao olhar do literato masculino, entende? Não que ela possua falha, mas tal como ela era observada no período por esses homens literatos, entende?
E aí, por trás disso, suponho eu que haja Mas uma aí depende bastante, né? Porque a Cecília também lida como um grande exemplo da perfeição da feminilidade. Ela, das poucas poetas brasileiras, lidas por homens como Uhum. um ideal em alguns casos, né? Então, acho que aí Sim. é questionável. Isso, e a Depende do questão crítico que você dela, está lendo. e outra questão que é colocada sempre nessa crítica é a falha e o sentimentalismo, né? Sempre essas duas questões estão muito presentes nessas leituras. E o que acontece com Cecília não é nem uma coisa nem outra. A Cecília ela tem uma escrita muito apurada, né? E não é uma escrita sentimental, como era um traço específico dessa escrita feminina colocado por esses homens, né, esses críticos que estão ali atuando, e mesmo assim ela não foge a essa regra, entendeu? Entendi. Bem, só para continuar, eu queria fazer para Kátia, antes mesmo de ter esse debate, eu já tinha feito uma anotação aqui. Eu não sei se você conhece essa escritora, quer dizer, não a Juna Barnes, mas Monique Wittig. Ela tem um texto aqui nesse livro, eu acho que não está traduzido, é a introdução desse livro, La Passion, que ela traduz o livro de Julia Barnes para o francês, e ela escreve uma introdução. Nessa introdução, ela discute essa noção que vocês chamam de escrita feminina. Eu acho muito interessante a discussão que ela faz, inclusive porque ela meio que tensiona, ela problematiza esse conceito, essa noção de escrita feminina. Porque ela vai entender que, assim, na minha leitura, né, eu não sou dos estudos de gênero, mas me interesso, é por isso que eu não consigo ser especialista em nada, porque eu fico lendo coisa de todos os campos. Enfim, mas eu acho esse texto, se você conseguir ele, eu acho que não tem tradução. Eu vou te escrever o título, mas é uma introdução, é a Vanote, do La Passion, que ela traduziu. E eu acho que é um texto bem produtivo, é bem pequenininho para você. Se você quiser, eu posso até arrumar um tempo para escanear ele e te mandar. Em francês, você lê em francês. Eu quero sim, eu Tá? leio. Só queria dizer isso. Beleza, então me lembra que eu vou tentar, se você não encontrar, eu tento te mandar ele, é bem interessante. E já para pegar tudo, que a gente já está terminando até o tempo de vocês, não sei como é que tá, mas já são 16 horas, né? Eu também queria, eu não sei se a Erika conhece esse documentário chamado Blood Sisters. Não conheço. Então, o documentário é Blood Sisters. Desculpa meu inglês, sou do Imagina. francês. Que isso. Líder. Se eu tiver que falar francês aqui, vocês estão ferrados. Eu leio e escrevo, mas falar é um problema. Litter, Dykes and Sadomasochist. Ah, sim. Eu conheço um um- pouco dos textos das Leather Dykes e, enfim, conheço de Então, leve, mas... é um documentário sobre o grupo, sobre essa galera aí. É um documentário de 95, de Michelle Legal. Handelman. Também não conheço ela, mas eu posso anotar também para você. Ah, eu vou querer o nome dela, assim. Eu acho que eu li um texto que cita esse documentário. Assim, tem algumas coisas, porque esses textos da discussão sadomasoquista queer, eles dialogam muito com cinema, né? Porque eles dialogam muito com documentários, eles dialogam muito com pornô, então eles estão sempre o tempo inteiro citando obras de audiovisual. Então é bem interessante. Legal, eu vou dar uma olhada, assim. Obrigada. Massa. E, por último, no seu trabalho também, se você, mais ou menos, a discussão talvez já esteja um pouco antiga sobre pseudônimo, porque eu também, na dissertação, escrevi sobre isso, porque é uma estratégia que o Jorge Bataille, que eu estudei no mestrado e doutorado, sempre utilizou. E aí eu vou fazer uma discussão, aí tem uma bibliografia, se quiser também alguma referência bibliográfica, não é tanto assim atualizada, mas tem também. Deixa eu ver se quem mais aqui que eu falei, que eu anotei alguma coisa. Fernanda, Kátia, Luísa. Luísa eu só não tinha muita coisa a dizer, até porque Gabi entende mais de quadrinho aí do que eu, né, Gabi? Mas gostei dessa ideia quer dizer, que é uma ideia que se estende, acho que, para os coletivos artísticos de uma maneira geral, né? Que essa coisa de o coletivo de diluir essa ideia de individualidade e, por conseguinte, de autoria, né? De como a gente de ligar o autor a uma pessoa, a um indivíduo, né? Então, não tinha muita coisa para falar.
sobre, mas Gabi deve ter aí. Eu só tô com a voz muito ruim, gente. Peço desculpas. Eu gostei muito do seu trabalho, Luísa. Eu tenho uma amiga que ela estuda na UCLA, ela estuda esse tipo de coletivos a partir de narrativas latino-americanas, como um todo, sabe? E aí ela faz um mapeamento de todos esses tipos de coletivo. E aí eu não sabia assim que era tão forte no Brasil, porque tem muito tempo que eu não olho sobre isso, né? Porque eu tô mais ligada ao mangá. E aí eu achei super interessante. E aí, assim como a Mônica falou, que repensar a questão da autoria desses textos, você trouxe o conceito de grau zero, e eu acho que também pensar essa autoria, não como grau zero no sentido de uma morte de um autor, como tu falou, mas no sentido de que você vai estar nessa possibilidade dessa linguagem que não é a linguagem cotidiana. E aí, como essa coletividade cria uma linguagem que é outra, porque justamente não está dentro desse ideal racional de autor, subjetividade único. Você está pensando a partir de uma ideia de coletividade. Isso muda totalmente a lógica da episteme e da ontologia de como fazer uma obra artística. Então, acho que talvez, se você for por aí, também seja uma possibilidade de leitura para você. E aí eu posso passar o contato dessa minha colega, porque ela pode te abrir, te colocar em contato com vários escritores. Ela é uma pessoa que trabalha na Comic Con, então pode ser bem bacana para você. Aí só manda uma mensagem, eu estou lá no e-mail que Lívia passou. E aí eu vou só poupar um pouquinho minha voz agora. Posso fazer um comentário, assim, tentando articular algumas coisas do que todo mundo falou? A gente está muito além do horário. Claro. Eu achei muito interessante como, apesar de não serem todos trabalhos que estão discutindo a questão de gênero, né? Eu acho que isso apareceu muito e eu acho que pelo menos o trabalho da Luísa, da Fernanda, da Kátia, com certeza dá para pensar que é assim, a crítica literária feminista justamente vai colocar em questão, né, vai criticar bastante esse lado da morte do autor e do Barthes e tal, e fala, bom, mas a autora não tem muito direito a essa morte porque ela já nasceu morta, né? A autora nem nasceu, então vai fazer o quê? Vai morrer como? Por outro lado, eu acho que é justamente o que me instigou, que me fez querer colocar o trabalho aqui, trazer, é justamente que isso às vezes pode cair num lugar que, né, a crítica que a Linda Hart faz, que é um lugar de idealização, de se apegar à ideia de sujeito, né, que o feminismo, alguns feminismos acabam se apegando à ideia de sujeito de uma forma que meio complicada. Então, eu acho que os nossos trabalhos, de alguma forma, passaram por esses lugares. Eu pensei no trabalho da Luísa como esse trabalho que fala, bom, mas um dos jeitos de não se apegar é o coletivo. O coletivo, ele se afirma... Eu lembrei muito com o teu trabalho, Luísa, das Três Marias, justamente, que são autoras portuguesas, poetas que escreveram essas novas cartas portuguesas. Elas trabalham em cima da figura da Mariana Alcoforado, em Portugal, só que elas não assinam esses textos. Esses textos são todos das três. Então, esses textos são uma junção de textos, uma coisa muito parecida com o que você está comentando, né? Não tem mais uma autora, tem vozes, várias vozes. E aí eu fiquei pensando que é muito interessante pensar como que a gente pode, né, sem desprezar o aspecto que a Kátia traz do apagamento, é super verdade, é super relevante, mas como que a gente navega esse lugar, né, trabalhando o gênero, como que a gente navega esse lugar do apagamento como negativo, mas ao mesmo tempo essa afirmação do sujeito que pode ficar rígida e pode, não sei, ser limitante também. Então eu achei que os trabalhos foram meio por aí, assim, esse foi um fio que eu vi que conduziu um pouco. Sim, concordo também. Vai por essa da recriação, né, de sujeitos outros, talvez, identidades outras. Inclusive, amanhã, o meu trabalho, a autora que eu vou trabalhar também tem muito essa questão de se recriar, dizendo eu. Então, mas aí eu vou deixar para amanhã. Infelizmente, quem acorda cedo não vai ver, quem acorda tarde não vai ver, mas que a gente já extravasou um pouco, são 16h10 agora. Eu gostaria de agradecer a todos, a todas e a todos, porque tem Canova, o único rapaz aqui do nosso simpósio hoje, está presente. Então, muito obrigada, e amanhã nós temos mais. Ok? Tchauzinho.
Prazer. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um prazer seus ouvir trabalhos. vocês. Até Até amanhã. amanhã. Até amanhã.